Bom, estou gravando então. Seguinte, o crente pode imaginar? A imaginação é de Deus? Por quê? Não é PNL? Não? Não é neurolinguística? Por que o homem pode imaginar? A imaginação não é algo que diz, não é algo que foge da revelação? Por quê? Tem um versículo bíblico, eu não lembro aonde, que diz assim como você imagina, assim você é. Isso. Da forma, também não me recordo. Assim como imaginamos, assim nós somos. Salomão escreveu isso em Provérbios, né? Provérbios. Eu quero pegar um versículo aqui do profeta Abacuque, que diz assim, Abacuque, capítulo de número 2, verso 14, a partir do 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Verso 13, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento, ou toda a terra, né? Se encherá do conhecimento da glória de Adonai, como as águas cobrem o mar. Nós estamos... Se nós estamos num ano de Davar e o altar está chamando com mais intensidade para intercessão, qual que é o código? Por que existe isso? Se a palavra que eu estou usando é que toda a terra está cheia da glória, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, de Adonai, como as águas cobrem o mar. Assim, você já viu pessoas que pensam, nós estamos no ano de Davar, ano de palavra criativa, então como que nós vamos formar? Nós estamos falando de energia, nós estamos falando dessas coisas. Desde as 9h30 de hoje eu estava orando e algumas coisas, dentre essas coisas, isso que eu estou falando agora aqui, nasceu dentro de mim. Eu olhei para a placa, ali, Davar, e Senhor, e a criação? Então, imaginar, aquilo que eu imagino e aquilo que eu penso, aquilo que me fará ser. Você já viu pessoas que pensam em pobreza porque nascerão pobres e continuarão pobres? Por quê? Por que uma pessoa, por exemplo, dois empresários do mesmo ramo, um fale e o outro dá certo? Por quê? Existem coisas que a gente é abençoado pela graça. Deus abençoa. Você não quer ficar ali, porque daí eu olho para vocês de um lado só? É melhor para mim. Aqui. Uma pessoa é abençoada pela graça. Recebeu de favor, porque alguém conquistou. Então, alguns da igreja local e outros que nos ouvem, nos acompanham, recebem uma liberação totalmente de graça, porque outros conquistaram ela. A gente, eu e você, podemos estar recebendo uma criação, algo que foi emanado no mundo de Deus, e nós estamos vivendo ela aqui como Davar, como criação, simplesmente única e pura por causa da graça. Consegue entender onde eu estou trilhando o caminho para a gente chegar na materialização das coisas? Agora, nós estamos falando desde a virada do ano bíblico. Nós estamos falando de energias do coração, alinhar os corações, alinhar as frequências espirituais com o Espírito Santo, com a rua, o fogo, alinhar as coisas
Não ser aquele rádio velho que não pega a frequência, mas ser um rádio que está estabilizado na frequência. Agora, o porquê que um empresário tem sucesso do mesmo ramo que o outro não tem? Se os dois tiveram, um exemplo, se os dois tiveram as condições físicas, mentais, espirituais, sociais, morais e as financeiras. Aonde está a conexão? É justamente na imaginação do que o homem tem o poder de ter. Adão imaginou que o elefante chamaria elefante. Não foi ele que deu o nome? Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim. Então, aquilo que a gente imagina, e a gente tem que tirar a ideia de que a imaginação ela é fruto apenas da alma. Muito pelo contrário. Aquilo que nós imaginamos, aquilo nós vamos nos tornar. Então, para que uma palavra de criação venha sobre nós, aonde tem que ser mexido? Se o pobre pensa que é pobre, vai morrer pobre. Se o doente pensa que está doente, vai morrer doente. Na mentalidade. Mas a mentalidade está onde no homem? Na carne? A mentalidade está no inconsciente. Então, aonde tem que ser mexido? Não é na nossa consciência, naquilo que vemos e naquilo que lemos. Porque as pessoas querem ler. As pessoas querem estudar, que faz parte, mas as pessoas só querem estudar e não querem entender que a mudança não pode ser de fora para dentro. Estudar de fora para dentro não muda a consciência. Não muda a inconsciência ou subconsciência. Muda a consciência. Deixa eu finalizar, depois aí vocês falam. Muda a consciência coletiva, a consciência do intelecto da pessoa, mas a consciência de imaginar uma coisa. Então, por exemplo, nós estamos dentro de um templo agora, gravando essa aula aqui, bem simples, por áudio, mas o que nós estamos vendo? Quando a palavra diz que no dia de Pentecostes, né, na festa de Shavuot, que desceu o fogo do Espírito, haviam ali reunidos alguns homens, e aquilo dava a dimensão de uma igreja maior. Então, por exemplo, os que têm empresa, projeto de empresa, os que têm projeto de coisas, o que nós imaginamos e deixamos o subconsciente e a inconsciência ser tocada pelo poder de Deus, aí a imaginação nesta hora transforma em realidade. Por quê? Vamos lá. Quando Nicodemos pergunta para Yeshua, mas como é que eu faço para nascer de novo? Ali representa o quê? Um homem que estava dizendo, eu já sou velho de barba. Ou seja, ele tinha letra, tinha tudo, mas ele não tinha sido tocado na inconsciência e no subconsciente de imaginar o quê? O espírito dele voltando desde a hora que foi criado, no mundo da criação, no primeiro mundo, nos primeiros céus lá, no primeiro mundo, o mundo da criação, o mundo da imaginação de Deus, aonde Deus projeta. Então, ele não imaginou que o espírito dele havia que nascer de novo passando pelo fogo do espírito. Ele estava imaginando uma barriga de uma mulher, a parte vaginal de uma mulher, e ele tentando entrar de novo, saindo de novo daquele tamanho. Então, por que o pobre diz ser pobre? Porque não imaginamos o que temos. Então, assim, às vezes a gente tem uma provisão de X, mas se a gente imaginar X mais 1, e se o nosso inconsciente pelo Espírito for tocado, o X mais 1 vem. Mas a gente tem a ideia do quê? Uma coisa que eu sempre gosto, mas eu sempre esqueço onde está isso. Na palavra, se não me engano, Eclesiastes 2, Deus trabalha ao pecador, não ao homem que ele o ama. Eclesiastes, caça aí, vê onde é, só para eu ficar registrado na gravação aqui. Ao pecador Deus dá trabalho. Ou seja, para o pobre, e quando eu digo pobre não é só de dinheiro, é pobre de espírito, ele foi instruído o quê? Eclesiastes 2:26.
para o pobre, ele foi instruído o quê? Se eu trabalho, eu tenho. No mundo de Deus se eu imagino pelo Espírito e eu conecto pelo Espírito, aquela provisão vem. Aí entra todos os outros códigos. Todos os códigos importantes. Entenda que não é só imaginar na consciência humana, mas é imaginar na inconsciência do Espírito. Então, a função de criação, ela não parte de dentro para de fora para dentro. Ela parte de dentro para fora. Então, assim, o que imaginamos, o que pensamos, o que sonhamos, isso nos faz obter sucesso. Isso nos faz viver uma criação. Isso faz descer do mundo, do primeiro mundo, da formação, mundo da criação, para o mundo da ação. Para o mundo daqui. Então, por exemplo, se aquele menino, aquele jovem que perguntou para Yeshua assim, mas o que é que eu faço para ser como vocês? O que ele disse? Siga os mandamentos, né? Mas isso eu faço desde criança. Ou seja, ele apenas tinha uma consciência religiosa. Ele não tinha uma consciência espiritual. Porque quando Yeshua fala, então vende tudo, larga tudo que você tem e me segue. A consciência religiosa, externa, corpórea, está batendo de frente agora com uma consciência que trará provisão. Então ele olha o mestre dizendo, abandona, vende tudo, dá tudo aos pobres e me segue. Ou seja, toda a minha base, tudo aquilo que eu sou capaz de produzir como homem, eu tenho que abrir mão. Mas por que ele resistiu? Por que ele não mudou? Porque ele não havia sido ensinado a produzir na consciência do Espírito. Consegue entender o que eu estou dizendo? A consciência do Espírito dele não produzia nada. Ele só produzia com as mãos dele. Ele só produzia com a força dele. Ele não produzia orando. Por exemplo, nós estamos aqui, essa aula está sendo gravada de madrugada, numa torre de vigia, para quem está acompanhando a aula. A gente está orando de madrugada, alguns podiam estar dormindo, outros podiam estar produzindo outras coisas. Mas será que essa produção não vale mais do que você trabalhou o dia inteiro? Porque a consciência do Espírito está sendo trabalhada, e não a consciência carnal. Receba. Como vai receber? Aí cabe a Deus. Agora, onde está o problema? Por que esse moço não entendeu o que Yeshua fez, falou e foi embora? Por que ele não entendeu? Porque não havia sido treinado. E agora, aonde aqui, conosco, isso é interpolado, isso é colocado à prova? Exatamente no DNA. Exatamente em acelerar tempo. Qual é uma habilidade apostólica? Um apóstolo profético que eu sou. Uma habilidade apostólica, uma função apostólica desse nível é o quê? Alinhar as frequências, estabelecer as frequências, entrar nas dimensões espirituais e nos DNAs do Espírito e na formação de cada homem e acelerar o tempo. Como acelera o tempo? Mexendo na onde? No DNA. O que Yeshua estava fazendo com aquele menino e o que Yeshua estava falando para Nicodemos, o cara que sabia tudo era, você tem que nascer de novo, você tem que tirar a sua habilidade física. Ou seja, você tem que entrar na dimensão que muda o espírito, não a carne. Por que as pessoas desistem? Por que as pessoas param? Porque a habilidade apostólica que nós temos não é só nossa. A habilidade de um apóstolo profeta, a habilidade dessa pessoa é produzir o quê? É produzir uma troca de DNA, uma aceleração de tempo. Mas daí você vai lá, troca os tempos das pessoas, provocam uma aceleração e elas o quê? Desistem. Porque elas não foram ensinadas a produzir na consciência espiritual. Elas só foram ensinadas a ser pobres. Elas foram ensinadas a ser doentes.
elas foram ensinadas a ter a limitação, elas foram ensinadas a viver debaixo de um jugo maldito. E aí quando se coloca na frente, olha, você não precisa disso para sobreviver. Ah não, mas é isso que o mundo diz que eu preciso. Porque o meu pai viveu, minha mãe viveu, minha família viveu, toda a minha linha fez isso. E aí as pessoas desistem. Por quê? Uma habilidade apostólico-profética é exatamente isso. Ir lá e mudar o DNA. Aí as pessoas desistem. Por quê? Porque elas ficam como? Dentro de um padrão humano. E aquele padrão humano não vai funcionar mais, porque o código foi mudado e agora elas ficam... O que eu vou fazer? Aí Deus pede para elas o quê? Trabalha 5 horas e ora 10. Não, mas eu preciso trabalhar, pagar a conta. Estou dando um exemplo. Porque eu orando eu vou ficar cansado, não vou ter como trabalhar. Ou orando eu vou perder tempo. Ou indo para a igreja eu vou perder tempo. Ou investindo, por exemplo. Vamos falar do Shabat. Shabat não é sábado, é sexta até final de sábado. Mas algumas doutrinas religiosas não permitem que seus fiéis, isso aí algumas seitas religiosas, vamos dizer assim, não permitem que seus fiéis trabalhem de sábado. Aí... Não entra no código do espírito do Shabat, mas entra no código religioso. Também. Então, assim, o que precisa entender é, você trabalhou hoje, por exemplo, hoje é sábado para domingo, você trabalhou até meio-dia, talvez aí, na sua empresa. Tudo bem. Será que é essa hora aqui de estar no altar, estar conectado com as coisas espirituais, não está produzindo muito mais do que as 6 horas que você trabalhou, ou 4 horas que você trabalhou? Hoje temos solução disso, mas antigamente não. Então, A sociedade não permite. Então, a sociedade vai dizer o quê? Você precisa produzir humanamente, você precisa entender que 2 mais 2 é 4. Quanto mais você produz, mais você tem. Isso. Essa é a visão humana e a visão mercadológica. É o compra e paga. Agora, a consciência do espírito é 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 pode ser a criação que ele quiser. Então, mas entrar dentro desse ambiente do espírito, a gente também tem que confrontar esse padrão internamente, porque nós somos ensinados a esse padrão de sistema. Então, esse confronto, como confrontar isso? Quando vocês, todos vocês aqui sofrem as frequências de uma habilidade apostólica profética. São provocados a mudar o entendimento na consciência do Espírito. Esse entendimento na consciência do Espírito, ele é um hábito. Ele é um hábito que gera experiência ao nível de cada um e ao mesmo tempo gera crescimento naquilo. Então, por que as pessoas, eu quero focar nisso aqui. Por que alguns desistem? Eu não vou citar nomes porque eu estou gravando essa aula. Mas por que alguns desistem? Vão lá, têm os seus códigos alterados, eles veem milagres. Não estou falando milagres de doença, porque as pessoas acham que milagre é só foi curado. Eles veem milagre na transformação da consciência espiritual, mas desistem por quê? Porque não suportam um novo padrão de ação. É desconfortável viver uma palavra criativa. Por quê? A palavra criativa força. Estamos acostumados aqui, ó, nesse último mundo, no mundo da ação. Aí tá assim, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Quando a gente vive numa frequência que 2 mais 2 pode ser 200, as pessoas não compreendem. Primeiro, elas não creem. E a incredulidade vai abrir o quê? A incredulidade vai trazer o medo vai trazer doença, a doença vai trazer corpo ferido e aí desiste. Aí é uma série de cadeias para destruição. Isso. Tudo. Então morte espiritual como morte física, matrimonial e tudo mais. Então, assim, por isso que eu li essa palavra aqui como base, porque a terra está cheia do conhecimento
da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Ou seja, quem que dá limite? Está escrito em Provérbios, quem que dá limite para as águas? Para a água aqui? Só o Pai que dá o limite. Por quê? A criação. Você está entendendo onde eu quero chegar com isso? Como que nós vamos viver Davar quando o nosso consciente espiritual não for mais humano? Shabat é uma dimensão, um portal dimensional para descanso, acesso à cura, liberação. Sim e não. Você pode aplicar espiritualmente no seu espírito, você pode acessar a dimensão, mas há um dia, um código para tal. Sim. Então, se eu trabalho de domingo a domingo. Assim, nós precisamos contextualizar algumas coisas, para que não caiamos em um rito apenas religioso. Há uma porta de luz? Há uma dimensão no tempo certo que está alinhado com os céus? O Shabat é sexta, final da sexta para o sábado. Agora, podemos acessar essa dimensão desde que nós estamos em um país que não respeita o código de tempo da Bíblia? Sim, podemos. Mas não diz e não deixa de ser que o código, a porta dimensional é em um dia. Entendeu o que eu disse? Essa questão da consciência espiritual é entender o que o Mashiach transformou no homem. Quando ninguém compreendia. Vamos lá. Qual que era a habilidade do mestre? A habilidade do mestre era provocar uma mudança genética em todo mundo. Ele provocou a mudança genética humana e espiritual na mulher que tinha 5 maridos. Tanto que ela virou uma missionária. Assim, porque ela quis. Agora, as pessoas, nós, quando recebemos essas frequências e não respondemos a essa frequência, nós caímos em um legalismo. E esse legalismo, ele é destruidor. Está entendendo a diferença? O mestre não veio, ele não veio abolir a lei, ele veio praticar a lei em uma frequência, na onde? Consciência espiritual. E não uma lei praticada. Por isso que quando era curado no Shabat, não é Shabat, não pode curar. Por que você está levantando? Por que você está levantando a cama e andando? Por que você está com o pano na mão? Foi isso que os homens falaram para aquele moço cego. Mas é porque ele me curou, mas é Shabat, não pode curar. Aí o mestre vem e fala, mas você não dá água para os animais? Você não alimenta? Aí entra num absurdo legalista. É só a gente descobrir, preste bem atenção, qual é a frequência que nós estamos fluindo. A frequência que nós estamos fluindo é o quê? Resgatar aquilo que o mestre deixou. E resgatar o que o mestre deixou é resgatar valores espirituais. Valores que transformam, como eu posso dizer? Que transformam o conhecimento e aquele conhecimento se revela em vida e não em morte. Entende? Então, como não desistir? Como não parar no meio do caminho? Aí que é onde eu quero chegar. Como não parar no meio do caminho? Vivendo a criatividade que está na consciência do espírito e não na consciência intelectual do homem. Não na sabedoria humana. Por isso que Salomão, o que pede não é físico, o que ele pede é espírito. Vem do espírito. Ele pede acesso para as transformações espirituais. É por isso que, por exemplo, Moisés, vou falar um pouquinho depois amanhã dele também,
quando ele se depara com a voz do Pai na sarça, ele duvida, porque ele está acostumado o quê? Imagina a sarça pegando fogo, e aí ele chega, a Bíblia fala isso, ele chega e fala, nossa, que interessante isso. Tem fogo, mas não queima, não consome, porque ele tá vendo algo físico da consciência dele, e a inconsciência dele está recebendo uma revelação. Entende? A inconsciência está recebendo qual revelação? Eu sou. Ponto. E aí ele fica abismado. E quando ele vê a inconsciência no espírito se deparando com a consciência carnal, ele fala, mas eu sou gago. Eu não sei falar, eu tenho língua pesada. Aí é a guerra da consciência humana com a inconsciência sendo tratada pelo espírito. Aí entra o desconforto. Desconforto, medo, pavor, e entra o quê? A briga da carne, não querendo viver aquilo que o espírito está recebendo do Pai, que já é fato. Tanto que mesmo ele brigando, Deus não abre mão. Tudo bem. Aí, para provar o que acontece? Pega um cajado, aqui tem na mão, tem uma vara, joga no chão. Primeira vez que ele vê a vara, se transforma numa cobra. Pega pelas... Vamos lá. A história diz que esta gagueira dele é porque ele havia passado 40 anos longe da língua falada no Egito e ele tinha medo por não... A gagueira não era de ser gago biologicamente. Não era ser gago de nascença. A gagueira é que ele não tinha fluência, ele não cria na frequência de falar o idioma para bater de frente contra Faraó. Porque ele havia ficado 40 anos no deserto, longe. E lembra que ele tem 80 anos. Mas aí está o código. Com 80 anos é o ano da letra P. Então Deus estava dando para ele, você passou 40 anos. Ah, mas por que tem que passar 40 anos? Tem que passar 40 anos. Ah, mas não podia ser com 35? Não. Tem que passar 40 anos. Porque é um código. Está entendendo? Então ele passou 40 anos de uma prova, passou 40 anos na outra prova, para ele receber o quê? O código daquilo que é a revelação do Pai. Cheiro de pão? Eu senti também, eu ia falar agora. Cheiro de pão? A Torá é pão, a gente está falando da Torá. Eu produzo muito pão. Isso são frequências espirituais que nós estamos falando. Então preste atenção. Quando ele se depara com aquilo, ele está lutando contra o medo dele. Aí joga a vara se transforma em cobra, ele pega pelo rabo, se transforma em vara de novo. E mesmo assim ele fala que ainda tem medo. Então o Eterno diz, coloca a mão dentro do seu manto, aí do pano que você está com a roupa, coloca, tira a mão está com lepra, inteiramente leprosa. Põe a mão de novo, ou seja, ele estava dizendo, eu estou falando com a sua consciência espiritual e não com o seu intelecto humano. Isso, eu estou te dando o quê? Davar. Eu estou te dando um código criativo. E esse código é o que nós temos recebido do Pai, quando Ele fala de frequência, de coração, de alinhar, de acelerar o tempo, de estar conectado com a árvore, que é amanhã o que eu vou dizer sobre a sarça, de estar conectado em um lugar de revelação que nos traz o quê? Códigos. Ele deu o código na boca. E mesmo assim ele estava reclamando. Então a luta foi tanta que a exposição era para ser apenas de Moisés. Mas Deus teve que interferir e colocar Arão. Por quê? Porque o intelecto humano de um homem não entendeu 100% da consciência espiritual que o Pai estava dando para ele na sarça que ardeu. Falar em língua estranha, eu não tô entendendo. Deixa eu falar mais uma parte aqui. A palavra diz assim, que o pasto de um homem justo o Senhor abençoa, certo?
Aonde está Deus? Dentro ou fora de nós? Só dentro? O Senhor está dentro pelo poder do Espírito de Aruach HaKodesh e o Senhor está sobre nós, certo? Julgando, trazendo juízo, dentro e fora. O mesmo Deus que está fora, nos julgando, nos direcionando, nos cobrindo, nos protegendo, é o mesmo Deus que está dentro, gerando o poder de uma semente, certo? Agora, Caim tinha uma semente do mal dentro dele, porque a Bíblia fala que ele foi enxertado pela malignidade. Havia nele o maligno. E Abel não tinha. Os dois estão entregando oferta. Os dois estão fazendo algo legalista. Em adoração, mas algo legalista. Um não tinha temor e o outro tinha temor. O que, de uma linha bem geral, o que condenou a oferta um do outro? O que há no coração do homem. Então, o que há no poder da semente? O que há... Vamos traduzir melhor. Qual é a frequência que tem aquele coração? Qual é a frequência que tem o coração seu e da sua mulher? Os dois vão ser ponderados. Os dois vão ser julgados. Se um tiver com a frequência desalinhada, o Deus que está fora vai fazer com que você, que tem a frequência legal, que tem amor, compaixão no coração, receba a bênção. Mas aquele que está com o coração podre vai ser julgado. E aí ele vai ser o quê? Ou ele vai ser julgado e ele vai entrar em linha e a graça vai vir sobre ele, ou ele vai ser julgado e ele vai ser separado. Ele vai ser afastado de algo que Deus não está fazendo. Então, o Deus que está fora vai julgar cada coração. E esse julgamento de cada coração vai fazer o quê? Vai revelar a qualidade da semente que tem. Como fazer uma quebra, vamos chamar assim, de maldição. Desconectar algo no espírito daquela linha geracional. Como? Entendendo as frequências, ouvindo o que o Pai está dizendo todo dia, entendendo a liberação do Espírito Santo, de Aruach HaKodesh. Para quê? Para que toda a linha genética, pela imaginação e projeção espiritual e não intelectual, entende a diferença? A projeção no espírito e do espírito, e não do intelecto, não de algo físico, não de algo teórico, mas de algo prático. Então, por exemplo, o que ativa as células do homem? Saber a palavra? Ok, mas o que ativa a célula do homem? Temor. Quando o povo estava lá, na frente do Monte Sinai, o que eles tiveram? Muitos tiveram temor, caíram com o joelho, com a cara no pó e ouviram a mesma coisa que Moisés. Outros tiveram o quê? Medo. Então, ou a gente tem temor em amar o Pai acima de qualquer coisa, ou a gente tem medo e nos afastamos dele. Aí não há mudança genética. Aí as pessoas desistem. Por que as pessoas desistem? Elas são transformadas no DNA, mas elas querem explicar as coisas. Elas querem explicar, elas querem entender, elas querem... Deus não se entende. Como que você pode dizer assim, olha, a minha fé, eu tenho tanta fé que eu mudei o meu passado? Se explica? Não se explica. Apenas entenda o quê? Apenas assim, eu gosto de simplificar assim, o Eterno está acima do tempo e o tempo é uma caixinha para ele. E ele tirou Yeshua e colocou dentro dessa caixinha, mas ambos conseguem ver todos os tempos. E podem mudar o meu passado pelo meu presente. Para que o meu futuro seja um futuro desbravador, para que o meu futuro seja um futuro de temor que atrai o quê? Temor está ligado diretamente com a adoração.
Temor, adorar, aliás, temor é dar adoração. Temor não é medo. Posso pegar esse ponto seu aí? Pois é. E aí? Temos, para finalizar a aula aqui, para quem não está comigo pessoalmente, aí você tem ou não um código de criação. Shalom de Cristo para você, e que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/miqueiascas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueiascas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.